Fala, Fiel, beleza? Mais um vídeo no canal, rapaziada. Corinthians empatou com a América de Cali, né? Carrijo fez aquela jogada linda, né? Botou o Mateuzinho ali em condição de tabelar com o Hernandes, fazer o gol. Corinthians trouxe um ponto lá da Colômbia. A gente sabe que o Corinthians jogou com o freio de mão puxado, tá focando no brasileiro. Espero que foque no brasileiro, porque o Corinthians tem condições de ser campeão, de ir muito longe no Brasileirão, de dar muito trabalho e dar muita alegria pro torcedor corintiano. Copa do Brasil não começou ainda pro Corinthians, então tem que dar foco pro Brasileirão mesmo. Já o Quesada, ele acha que não, ele acha que tem que dar foco nas Copas. Então vamos ver o que a galera da Placar TV tá falando do jogo de ontem e da semana do Corinthians, que também tem um clássico no sábado contra o Palmeiras. Bora lá. Muito bem. O Real Madrid. O Real Madrid, que jogou o Abel lá, né? Ferreira. O Jogou Abel lá. Ferreira também tá cotado pelo... Não, do Real Madrid? Só, O Abel Ferreira, só se for pra fazer turismo. E o Ramon Dias também. O Raymond Dias. Ramon O Raymond Dias Dias que ontem dirigiu o Corinthians pela Copa Sul-Americana. Bravamente, o Corinthians buscou o Corinthians foi empate, lá, gente. empatou, entendeu? Ficaram todos dizendo que Ia o ser América de Cali ia golear, e escambau, e olha lá, o Eu Coringão não foi lá falei e isso. pau. Eu Então, falei 2-1 Corinthians, quase eu acertei. Eu falei 1-1. Vamos Porra aos nenhuma. resultados da Sul-Americana O quê? e vamos falar desse jogo do Corinthians ontem. Quesada 1-1 com um time meio alternativo e tal. Bom, tivemos ontem Independiente 2, Boston River 2, Caracas 2, CC Cienciano 2, Grêmio ganhou do Atlético Grau 2-0, o Godoy Cruz bateu o Esportivo Luquenho 2-0, América e Corinthians empataram 1-1 em Cali, na Colômbia, e o Vasco, vamos falar do Vasco hoje também um pouquinho, sob vaias estrondosas, ganhou do Puerto discorda Cabello. frontalmente dessa pressão em cima do grande Fábio Carilli. Você discorda? Ah, o Você Sormani queria que... discorda, Ah, o né? Sormani? Ah, tá. O Carilli, bicho, saiu correndo no campo, para não ouvir as vaias e os xingamentos. Minha avó dizia, quem corre por gosto não cansa. Ele correu pro gol. Não, não é isso. O Vasco não contratou, agora sofre. Aí ele vai cair do Vasco e aí alguém contrata. Contrata, ele vai durar dois meses Cai e vai de ser novo. demitido. Então quem corre por gosto não cansa, gasta. E sabe que é duro isso? Você gasta um dinheiro do clube, não é teu. Porque se é teu, você fala assim, puta, será que vale a pena mesmo, gente? Olha só como é que foi o trabalho dele no Santos. Olha como foi o trabalho dele no Vasco. Olha como foi o trabalho dele anterior ao Santos. Olha, ele foi demitido do Atlético Paranaense, dirigia Série B no campeonato japonês. Os caras contratam. E vai acumulando fracasso. Não, multa dívida, né? rescisória. Dívida. Olha, só para fechar então a agendinha da semana, hoje tem vários times hoje brasileiros que estão ainda na rodada da Sul-Americana. União Espanhola contra o Once Caldas, às 9h30 hoje. Lanús contra o Melgar, 9h30 também. Hoje, 9h30, o Cruzeiro contra esse time que eu esqueci o nome, que chama... Muxuque e Runa. Muxuque e Runa. Você já muxucou o Runa? Quinta-feira, amanhã. Como é que é? Não sei, você já machucou? Não? Machucou o quê? O Runa. 15 de Jaú contra o Vitória amanhã, às 7 da noite. Defesa e Justiça. o burro. Na quinta-feira também, Fluminense e Velho São José. Não, agora não me pega mais não. O Não, outro velho? ali é o Guarani do Paraguai contra o River Plate do Paraguai, Não, esse é o da Bolívia. da Bolívia, o Potosí, né? Escuta, por que Atlético e desculpa, Iquique. só abrindo. Por que o Monumental estava sem público ontem? O River Plate tomou punição. Sim, óbvio, mas por quê? Sim, questão de sinalizador e etc. Tá vendo? Pensa que o quê? Lá na Argentina do Milei, lá tem Foi lá a tem Comebol, lei. meu amigo. Tem nada de Argentina do Milei, não. Lá as La coisas mano de funcionam. fierro. Lá o Mano de Ferro, vai, ó. Entendeu? Ali o último jogo, o e o outro time lá que eu não sei o nome. Você se vira aí e fala. Chelsea quem ali? Esse é Cerro o jogo, Largo. o jogo mais importante que você não fala. Vai, o e Cerro Largo. Sim, do Cerro Largo. Você gosta, né? O Quesada 1-1 ontem, Coringão contra o... Grande vitória corintiana. Quando o Cali fez 2-0, com um gol bem anulado, eu achei que naquele momento o Corinthians estava meio perdido, mas depois o Corinthians se acertou no jogo. Você acertou na hora que ele bota os caras no jogo, Os caras especialmente titulares. o Carrilho. Bem anulado. O passe do Carrídio... gol é Pegou a de coisa primeira e mais tocou pro linda do Mateuzinho, mundo. Mais lindo. E o Mateuzinho caminhou com a bola, fez tudo pra não Errou fazer o chute, também, mas né? tudo bem. Hein, pra- Foi assim. Não, tabelou com o só abrir um Hector e parênteses fez o gol. de novo aqui pra mim. Eu falei aqui, acho que foi segunda ou foi ontem. O Mateuzinho tá jogando bem, velho. O Mateuzinho está jogando bem. Eu gosto desse menino hoje.
que vai ser dele amanhã, o que foi ontem. Atualmente, é um cara que eu gostaria que jogasse no meu time. E aí, Mateuzinho. Quesada? O nosso Corinthians. Eu gosto. Vamos abrir negociações. Tá bom, meu manda o Léo Corinthians. Godoy, tá bom? Né, deixa o Mateuzinho. Não, é isso daí. O Carrillo entrou, né? Ontem havia uma crítica muito grande em relação à escalação do time, porque eu sempre digo aqui, eu acho que os times devem entrar em campo jogando para valer todas as competições. Mas a gente precisa entender alguns movimentos, né? Ontem o Corinthians não pôde contar com o Garro outra vez, o Memphis ficou fora, o Hugo não tá jogando, o Angileri também não. Gustavo né? Henrique. Gustavo Henrique. Então é preciso entender. Esses jogadores não tinham realmente condições. Aí muita gente falando, pô, mas por que não escala o Carrillo desde o início? O Carrillo, cara, é o jogador mais velho do elenco, hein? Tá com 33 anos. Ele não aguenta jogar 90 minutos de todos os jogos. Todos os jogos. E esse cara, antes das eliminatórias, vinha jogando todas as partidas praticamente. Jogou as 2 partidas pelo Peru. E na volta, tá jogando. Então você também precisa saber dosar, senão você arrebenta o cara. Né? E isso a gente precisa entender. Agora, ele ficou pouco tempo em campo, mas o pouco tempo que ele ficou em campo foi suficiente para ele conseguir dar esse passe magistral, né, de uma qualidade absurda, Incrível, para o incrível. Corinthians pelo menos chegar ao empate, né, arrancar Ele é o esse melhor resultado. jogador do Corinthians hoje, Quesada? Olha, Mateuzinho? Não, no Carrillo, Carrillo. na média sim. Ele não tem o status de um Memphis, nem do Garro. nem de um Garro. Ele não faz os gols do Yuri, óbvio. Ele não faz as defesas do Hugo, porque ele não é goleiro. Mas ele dá um movimento Esse cara jogou muita bola. ao meio campo do... Também aberto a negociações. Ele faz um movimento dentro de campo que é excepcional. Excepcional. Ele cadencia o jogo, ele dá velocidade, ele tira a velocidade quando precisa. Você pode ver o domínio de bola dele. Bola vem de qualquer jeito. O cara tem um domínio de bola que Não, é ele um é negócio fantástico, eu absurdo. acho. Até acho que o Yuri deveria fazer Gente. um curso rápido com ele aí O para... Corinthians achou o Carrillo. Não, ele tava na segunda Tava divisão na do Arábia, futebol né? Trabalhou com árabe. o Ramon no... O Ramon conhecia ele. Trabalhou na Segunda Al-Hilal. divisão. Ele tava na segunda divisão no futebol da Arábia. Tava no Camelão 2. Camelão B. 2. Camelão exatamente. 2, e ele tinha ajudado em Você vê, ó, 2022. só isso já valeu a contratação do Ramon Dias. do Ramon Dias. tem que, 2023, o Corinthians tem que ser gigante, grato ao Ramon Dias. Campeão paulista, tirou Nada o Corinthians vida. da fila, trouxe o Carrijo, Em cima do Palmeiras. ensinou o Yuri Alberto a jogar porque ele é Botou o Corinthians centroavante, na Libertadores. botou o Corinthians na Libertadores. Não, esse O cara cara é tem que ser genial, aplaudido. pô. É. Pode ficar mais uns 10 anos. O nível de erro dele é um negócio Baixíssimo. excepcional. Jogou muito. Excepcional. Olha lá, o Daniel Mendes falando aí, ó. A carreira dele... A sensação é essa mesmo, que ele não erra nada do que tenta. Segurança absurda e muita técnica. O Daniel é isso, é um jogador seguro. Seguro. Você vê, por exemplo, o Mateuzinho quando entra, ele é um jogador inseguro. O Bidu é um jogador inseguro. Félix Torres, quando a bola chega no pé dele, é Félix uma Torres, delícia. quando tá na seleção Gente, do Equador... o Ramalho. Não, o Ramalho esse que tá ano... acontecendo? Não sei, senhor Mani, não sei. Não sei se é um problema extra-campo, porque assim, tecnicamente não é o Ramalho do ano passado. Pô, o Ramalho do ano passado acertou em alguns momentos a defesa corintiana e ontem os dois erraram, né? Porque o Félix ficou olhando lá pro jogador, o Ramos, que fez o gol, e aí o Ramos foi para cima do Ramalho. O Ramalho não teve capacidade nenhuma de enxergar o que estava acontecendo, tomou um drible super fácil, nada de combate, um combate doce, não é? Combate era uma série que tinha de guerra, lembra, Flavinho? E aí o time do América chegou ao gol. Realmente, esse é um problema seríssimo hoje, é a zaga corintiana. E aquilo que parecia que ia dar certo, que era um Gustavo Henrique tomando conta ali, o Gustavo Henrique se machucou. Ninguém se cria. E aí seria Ramalho e Gustavo a dupla ideal, mas não... Não tá virando. Esse é um O problema. Corinthians está precisando Esse de é um problema de um Léo seríssimo. alguma coisa. Dois um Léo zagueiros. Ortiz, um Léo Pereira. Uma dupla. Mas estava Olha, aí, né? a sugestão minha. João Basso, tá na reserva do Santos. Olha lá. Ficou Nós faltando podemos trocar Huracan e pelo Racing. Mateuzinho, já que Desculpa, você só não quer pra... o Léo Godoy. Não, Só deixa para o atender Mateuzinho. aqui ao Anderson, ficou faltando Huracan e Racing, é verdade, na arte de vocês. Hoje às 19 horas, é Sim. verdade. É porque o... Esse Sormani- jogo é importante para o Corinthians, Mas o né? Sormani não gosta do escudo do Huracan, então a gente não põe no ar, simplesmente. É verdade. Ô, Anderson, obrigado pela... Obrigado, pela velho. Seria um bom resultado, né? Se o Huracan Ou até a vence, vitória do Racing. ele vai a 6 pontos, o Corinthians fica com 1 ponto, o América com 4. Certo? O América já tem 4. Aí o Corinthians vai jogar com o Huracan na Argentina, em Huracan.
Em Huracan. Em Huracan. Uma certo? cidade, Buenos uma cidade Aires. perto Buenos de Buenos Aires. Aires. Huracan. A Argentina também só tem uma cidade, Buenos Aires. Fala besteira. Pô, tá louco? Ah, mas que raiva que você Vai, fala pra mim. Buenos Aires, Bariloche, Rosário... Córdoba, Mendoza. Bar del Plata. Não vale Grande São Paulo. Grande Buenos Ué, Aires. você tá falando de cidade? Não. Grande Buenos Aires não conta. Grande Buenos Aires não conta. Tem que ser longe, apartado da Plaza, região Santa metropolitana. La Plaza, Santa Já Fé. falamos um monte. Fala, que bom. Fé. Tem Bariloche, Salta. tem Rosário, Mendoza, Córdoba e acabou. Pô, você E tem acabou. Lujan. Vai. Tandil. Lujan. Tandil. Tandil. Tandil é a terra, Tandil é a terra, onde é a nasceu... terra do basquete. Não, e outra coisa, onde nasceu o Juan Martín Del Potro. Eu acho que Tandil foi onde Luquen nasceu não o é uma Ginóbili cidade? também, viu? Luquen é uma cidade? Luquen. Neuquén. 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 Neuquén é próximo Eu a lembro de Bariloche. Neuquén, porque quando É na divisa com o Chile. Quando tinha uma rádio lá, Jovem Pan, trabalhava lá o Narciso Vernizzi. O homem do tempo. O Homem do Tempo, que dava a previsão direto do Instituto Jovem Pan, que nunca existiu. Era a casa do Narciso Vernizzi, Instituto Jovem Pan, o cacete. Aí, ele sempre dava a temperatura em algumas cidades que você fala, pô, mas por que ele tá falando dessa... Neuquén era uma delas sempre. Acho que ele tinha um amigo lá que tinha Porque Neuquén é... tinha um radar, sei lá, alguma porcaria dessa aqui, o cara mandava pra ele um telegrama. Porque Neuquén é uma... E aí ele falava, Neuquén, anteontem, temperatura É de que nem a 12 menina que graus. trabalha na CBN, não. Ela trabalha nesse clima-tempo. Eles fazem para várias rádios. Ela sempre dá, acho que, o clima de Olímpia. No interior. Ela deve ter nascido lá, pô. Porque, mas a troco do Mas quê? a Olímpia hoje é um polo Olímpia. cultural hoje em São Paulo. É Não, um polo cultural turístico. nada, é polo turístico. Polo Tem o maior turístico, na parque verdade. aquático É. do Brasil hoje. É por isso. Olímpia. Então, E galera, ele está ignorância. construindo um aeroporto lá, rapaz, em Olímpia, que é no interior de São Paulo, é longe pra cacete. É longe pra boa. Terra do Juninho, zagueiro do Corinthians. Santos não. Guarujá tá aumentando o aeroporto lá. O Santos está querendo, dos voos fretados dele, sair do Guarujá e não mais vir para São Paulo para vir a Quem é? Copa. O Santos? Para viajar. 3 cidades pra você, tá? São Miguel de Tucumã, Boa. Mano, Corrientes Corrientes. e Resistência, onde Nossa Brasil e Argentina fizeram o Jogaram. jogo, estourou lá a energia, queimou a resistência. Gente, isso não existe. Isso não existe. Tem pô. sal. A gente fala aqui de Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio. Paraná, Entre Rios. Paraná, Entre Rios. Entre É uma Rios. cidade. Rui. Os caras têm 4 cidades. Rui, você não sabe Rui? Vai dormir, Facinho. Verdade. Tem o Rinácio Esgrima de Rui, É verdade. que rivaliza com o Rinácio Esgrima de La Gente, Plata. pelo amor de Deus, ninguém vai pra esses lugares. Não tem De nem onde aeroporto. é o- Não tem olha- aeroporto nesses lugares. Lógico Quando que você tem, vai jogar Bruno. nesses lugares, Tem todo mundo tudo. vai jogar lá, tem que descer em Buenos Aires e pegar 400 quilômetros de ônibus. Não tem nem aeroporto. Lógico que nesses tem, lugares. todas tem. Bariloche Que você vai isso? Cidade Bom, de, Bariloche você cidade conhece. de Maipu, Conheço. em Mendoza. Maipu. Mas aí o Assim, Facicani chegou não. pra mim que lá É. nas 3 fronteiras ele falou que é Foz de Iguaçu. Foi Não esse. é. Sim, claro, mas Não é tem como se fala lá. É foda. Não, e ele lembra que ele foi pro Bariloche? Mandou uma mensagem pra nós aqui. Tá muito Nossa, frio. tá muito frio. Eu também queria o quê? No inverno... Ele não queria calor, eu falei, pra Fortaleza. Mas é gostoso. Fortaleza, olha, Fortaleza, Voltemos Salvador, ao Corinthians, Recife, que Cada Sada, cidade João tem sua Pessoa. particularidade. Pô, O Corinthians tem um derby sábado. A gente não tá falando muito disso. Hoje já é quarta-feira. O derby sábado. É porque tivemos o derby da final do Campeonato Paulista, claro que chamou muito mais atenção, mas temos já o primeiro derby do Campeonato Brasileiro, em Barueri, né? Com 10 mil pessoas. O Corinthians agora vira a chave completamente e volta para sua prioridade. Sim. Segundo Ramon e Emanuel Dias, é o brasileiro. É o brasileiro, Flavinho. Sempre foi o brasileiro. Eu acho que o brasileiro tem que ser melhor tratado pelo Corinthians, isso é fato. O Corinthians tem feito nos últimos anos aí, Mas ruins. ruins, pô. Chegou a brigar, a flertar com o rebaixamento em várias oportunidades. Ano passado foi assim, não é? Agora, eu acho que o Corinthians deveria tratar um pouquinho melhor a Sul-Americana, porque é título, né? Possibilidade de título. Até para melhorar um pouco esse currículo sul-americano que tanta gente critica e de forma correta, né? O Corinthians tem tem poucos títulos, né? Quais são os títulos sul-americanos? Libertadores, uma Recopa 2012. Sul-Americana. Só. O que mais? Só? Né? Não, é isso, é pouco, né? É pouco. Pô, você podia ter ganho ano passado a Sul-Americana. É um título aí, ganha, né? Briga esse ano, pô. É um bi da Sul-Americana, título legal. internacional é título É, internacional. eu também acho, Ponto. eu também acho. Entrou na Eu Sul-Americana, também tem acho. que ganhar.
Entrou na Recopa, só tem que ganhar. Vai jogar lá aquela Copa Suruba. É título internacional. Suruga. E não joga mais. Não tem mais isso, né? Não, agora você joga um desafio, contra o campeão da Copa da UEFA. Entrou em título internacional, meu companheiro, tem que ganhar. Eu também acho. Tem que ganhar. Consta no currículo. Ganhou. Tantos títulos. São Paulo é o time brasileiro que mais títulos internacionais tem. Acho que 12. Depois vem o Santos com 9. Por quê? Os caras ganhavam títulos. Entrava, jogava pra competir, pra ganhar. Tem que ganhar, velho. Eu acho que tem que entrar, tem que brigar por tudo, Lógico. tem que brigar por brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil. Agora, uma coisa que eu acho muito positiva é a comissão técnica apoiada pela diretoria dizer que não dá para brigar por tudo porque não há elenco para brigar por tudo. Ok, aí é uma outra questão, né? Aí é uma outra questão. Mas não estão enganando ninguém, né? Não estão prometendo... Não estão prometendo nada fundos além, e fundos, é. Só que é o Inclusive, seguinte- quando fala da prioridade pro brasileiro, Quesada, não fala nem título. Estão falando para não passar... O Emiliano Dias falou. Fazer uma Nós campanha... precisamos fazer uma campanha para evitar Exato, o rebaixamento. exato. Por isso acabou de ser campeão paulista, gente. Como é que o campeão paulista entra no brasileiro? Eu acho pobre isso, Como é que o campeão paulista entra no Campeonato Brasileiro preocupado com o rebaixamento? Eu também acho, Gente, esse cara tá onde? Que mundo esse cara vive? Aí eu acho totalmente errado. E outra, a partir do momento que você deixa de lado Sul-Americana e Copa do Brasil, você precisa fazer a campanha no Campeonato Brasileiro. Exato. Aí vai chegar na metade do Campeonato Brasileiro. O Corinthians a 15 pontos do líder, aí você vai olhar para trás e vai falar, pô, nós deixamos para trás outras oportunidades, como Sul-Americana e Copa do Brasil, se o Corinthians não tiver mais em nenhuma das duas, né? Tá faltando um pouco de ambição, né? Eu acho que tá faltando muita coisa no Corinthians, né, Flavinho? Ambição, tesão, mais transparência do presidente. Só tá sobrando dívida. E a fábrica de notícia ruim começa a produzir um monte de coisa aí, né? Sim. Agora, em abril, o presidente vai ser ouvido lá na questão da Vai de Bet. Ele pode ser indiciado, ele vai como investigado, tá? Não vai como testemunha, não. Ele vai como investigado, tá sendo investigado. Ele e outras figuras que passaram aí pelo Corinthians, que estiveram também nesse processo da Vai de Bet. Tem a história da dívida que vai aumentar aí em 700 milhões, né? Não sei se vai confirmar isso, mas a dívida do Corinthians, quando fechar esse ano de 2025, vai estar maior do que ela já é. E aí o Corinthians tem que cuidar melhor do time, né? Cuidar melhor do time significa olhar para o lateral, olhar para a contratação de zagueiro, só que não tem dinheiro para fazer isso. Eu tava fazendo aqui, conversando com uma pessoa aqui, eu vi ontem à noite na Rádio Bandeirantes. Acho que foi o Capelanes que estava falando, não me lembro. Diz que a multa com a Vai de Bet não foi paga. Qual é o patrocinador hoje? Esportes da Sorte. Esportes da Sorte. Não foi paga a PixBet. Tinha que pagar a multa rescisória da PixBet. Já está em mais de 50 milhões. Eram 40 milhões e já está em mais de 50. Aí, ó, tá vendo? A questão do Duílio. Gente do céu! Não, isso isso é o gosto. Começa com a gestão do Duílio. Não, mas é o rompimento do contrato. O rompimento é com que a empresa teria que pagar e não pagou. Essa empresa atual, é isso? O Augusto. Vai de Bet. O Augusto entra, tira a PixBet, é obrigado a pagar uma rescisão de contrato, coloca a Vai de Bet. Que promete pagar a multa. Isso. Só que aí no meio do caminho a multa não foi paga, Aparece a Vai de Bet sai, vai à justiça. vem uma outra empresa e o processo continua. Ou seja, o Corinthians esperava que a Vai de Bet pagasse essa multa rescisória de 40 milhões, ela não foi paga, a Vai de Bet já saiu do Corinthians e essa capivara fica com o timão agora. É isso aí, rapaziada. Vocês viram aí Quesada reclamando, né, da falta de vontade aí do elenco do Corinthians, do elenco, do treinador, aparentemente da diretoria também. Almejando simplesmente sair da zona de rebaixamento, né? Isso aí, palavras do Emiliano. Na minha visão também, ele tá equivocadamente falando de zona de rebaixamento, sendo que o Corinthians foi campeão paulista, o Corinthians fechou o ano muito bem com esse elenco. Eu, na verdade, ao contrário do Quesada, eu acredito que o Corinthians tem sim que dar prioridade pro brasileiro, mas não para escapar da zona de rebaixamento, mas sim para tentar ser campeão. Eu acho que o Corinthians tem sim condições, tem elenco, tem bola, né? Quando tá afim, a gente vê que é capaz de fazer bons jogos, né? Como fez contra o Vasco.
fez contra o Bahia com o time reserva, né? Ganhou do Palmeiras a final. O Palmeiras entra no Brasileiro como favorito. Não sei por que a mídia não põe o Corinthians como favorito ao Brasileiro e o Palmeiras sim, sendo que o Corinthians ganhou do Palmeiras, né? Ou melhor, o Palmeiras não ganhou do Corinthians esse ano ainda, né? O Corinthians teve uma vitória, 2 empates, ganhou o título em cima do Palmeiras. E isso eu gostaria muito de entender por quê. Por que o Corinthians não é favorito e o Palmeiras sim. Não acho que se o Corinthians der foco no Brasileiro, vai chegar lá na frente com 15 pontos de diferença. Não acredito. Eu só creio mesmo que o Corinthians vai ficar com isso tudo de diferença se der muito foco para Sul-Americana e Copa do Brasil e largar o Brasileiro. Caso contrário, se tiver ali focado, tem tudo para ficar no G4 e disputar título. É isso, rapaziada. Quero saber o que vocês acharam do jogo de ontem. Se vocês acham que realmente vocês concordam com o Quesada aí, que tem que dar foco para as Copas, ou se vocês concordam com o Emiliano Dias, que tem que focar no Brasileiro para fugir do rebaixamento, ou se vocês concordam com o que eu tô falando, que o Corinthians tem que focar no Brasileiro porque tem condições de ser campeão. Quero saber, deixa um comentário aqui, se inscreve no canal e é isso. Valeu, falou, é nóis.